Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor Eduardo, pela apresentação. Isso, aí serve para apoiar aqui. O pastor Eduardo falou do livro que eu trouxe. Este livro, ele saiu há algum tempo, mas essa edição é nova mesmo. Ele só não destacou uma coisinha, ele é um livro ilustrado. Não que eu tenha ido lá no inferno tirar foto, não é isso. Mas é que esse livro ele tem ilustrações do Dante, da obra de Dante Alighieri. Ele teve um ilustrador da obra de Dante Alighieri, escreveu a Divina Comédia, e uma das partes da Divina Comédia se chama O Inferno. E essa obra foi ilustrada por um desenhista chamado Gustave Doré. Então, tem 15 gravuras do Gustave Doré nesse livro também, com comentário embaixo. São gravuras assim. É um livro muito bonito também. Então, se você não gosta de ler, você pode pelo menos pintar. Você pode comprar uma caixa de lápis de cor e você pode pintar o livro também. Então, já foi feito pensando em você que não gosta de ler. Ok, isso aqui fica aqui. Irmãos, eu trago as saudações da minha igreja para os irmãos, Igreja Batista Redenção. Eu disse ontem, aqueles que não estavam aqui, né? Eu disse ontem que estou pastoreando esta igreja há 21 anos, lá na zona norte de São Paulo, no bairro da Parada Inglesa. Eu sou casado com a Simone. Ela foi minha aluna no seminário, no primeiro ano dela, ela se formou como educadora cristã no seminário, e no primeiro ano ela foi minha aluna na matéria de teologia sistemática, e eu disse a ela que ela só iria passar de ano com uma condição: casar comigo. E ela não teve opção, então, nós nos casamos. Ela queria ser missionária, queria ir para a África, e eu disse a ela: se você casar comigo, eu te dou uma tribo, né, para você evangelizar. E eu dei uma tribo para ela, com 3 indiazinhas. A Isabela tem 22 anos agora, a Helena tem 20 anos, fez 20 anos agora em setembro, e a Sofia tem 15 anos. São 3 meninas, as duas já estão na faculdade, a Sofia está no segundo grau, no ensino médio, e todas elas são crentes, conheceram o Evangelho. Eu não sei agora precisar, eu sei que 2 acho que foram na infância, outra na pré-adolescência, mas são crentes e dão um bom testemunho pela graça de Deus. Então, nossa família é uma família cristã. Nós somos muito felizes com a ação de Deus na nossa casa, na nossa família. Vale a pena num mundo perdido, num mundo mau, ser crente. Vale a pena. O Senhor tem nos abençoado, preservado a nossa vida, a nossa família, e nós louvamos intensamente a Deus por sua graça sobre nós. Nossa igreja é uma igreja pequena, nós temos 159 membros, é uma igreja difícil de entrar e fácil de sair, mas ela é muito difícil de entrar. Para entrar na nossa igreja demora mais ou menos um ano e pouco. Eu falo: nossa, mas por quê? Não, porque tem vários rituais. Não, estou brincando, não é isso. É que a nossa igreja, ela tem 77 anos, e ela passou por momentos tão difíceis, tão terríveis, com o infiltrar-se de incrédulos dentro dela, que os irmãos não têm ideia do quanto eu sofri quando eu cheguei lá. Um sofrimento muito grande, porque havia muitos incrédulos que haviam se infiltrado lá. E eu fui perseguido, atacado, até ameaças anônimas eu recebi. Então foi muito difícil para nós. Nós ficamos traumatizados com o impacto, a devastação, a destruição que incrédulos podem fazer dentro de uma igreja. Todo tipo de pecados havia lá. Pensa num aí. No pior que tiver, pode pensar. Esse aí tinha esse aí. Pensa outro, tinha também. Qualquer um que você pensar, tinha lá. Era algo assustador, aterrador. Eu adoeci, eu quase morri.
Eu tive uma prévia de um ataque, de uma síncope, algo assim que quase me matou. Tamanho nervoso, desespero, sofrimento que eu passei. Então, nós ficamos um pouco traumatizados. Então, agora, por causa da nossa história, do que nós passamos, então, para entrar na igreja, então, nós temos um processo bastante lento. Faz parte de uma classe, e longa, uma classe que dura 1 ano, 1 ano e meio. Nós queremos ver se a pessoa é crente mesmo, o fruto da conversão, o testemunho dela, o convívio dela com os irmãos, para então recebermos a pessoa como membro. Então, nosso crescimento é muito lento, é muito devagarinho, né? Tem muita gente, minha classe de novos membros tem 40 pessoas, né? Acho que é menor do que a que o pastor tem, mas para nós é um grupo grande, mas eles sabem, olha, nós vamos devagar com todos aqui por causa do que nós enfrentamos. Então, é uma igreja pequena, mas eu tenho estado lá, Deus tem abençoado, eu sou muito feliz naquela igreja. Hoje vivemos numa paz muito grande, uma igreja tranquila, pacífica, amiga. Eu estou muito feliz por ser pastor lá. Eu gostaria de ficar lá para o resto da minha vida, na verdade. Queria ficar lá para sempre. Não sei se eles vão me suportar para sempre, né? Mas se eles me suportarem, eu quero ficar lá para sempre. Eu louvo a Deus por aquela igreja e trago as saudações dos irmãos lá para vocês. Muito bem, irmãos, eu quero falar hoje, vocês estão fazendo aniversário de 53 anos, e eu quero falar hoje com vocês sobre o texto de Efésios, no capítulo 5. Eu vou falar sobre Efésios, falei ontem sobre Efésios, escolhi textos de Efésios, porque Efésios é uma carta eclesiológica. Efésios é uma carta que trata sobre a doutrina da igreja, as logia, as verdades, os ensinamentos acerca da igreja. Então, por isso, eu escolhi Efésios. Quando os irmãos quiserem estudar eclesiologia, 2 dicas. Vocês têm uma eclesiologia um pouco mais cerebral, um pouco mais teórica na carta aos Efésios. E vocês têm uma eclesiologia mais aplicada nas cartas de Paulo aos Coríntios, especialmente a primeira epístola. Então, os irmãos que querem saber como a igreja deve funcionar, qual é a teologia toda da igreja, essas 2 cartas são cartas fundamentais. Como os irmãos estão completando 53 anos de vida eclesiástica, então eu quero destacar algumas verdades aqui da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é tanto uma carta eclesiológica... Oi? Não quero não. Obrigado. A carta aos Efésios é tanto uma carta eclesiológica que existe a suspeita que essa carta, no seu primeiro versículo, ela não é endereçada aos Efésios. A parte que diz aos crentes de Éfeso, em alguns manuscritos, essa parte está em branco. Então, dá a impressão que a carta aos Efésios era uma carta circular. Ou seja, havia várias cópias, então o carteiro, né, o mensageiro, ele entregava essas cartas às igrejas e colocava, e preenchia ali, então, o destinatário na hora que entregava. Então, é possível que seja assim mesmo, que o apóstolo Paulo tenha escrito a carta aos Efésios a igrejas em geral, por causa do seu conteúdo fortemente eclesiológico. E então, nós ficamos com a cópia que foi endereçada, que chegou às mãos ali dos Efésios. Enfim, o fato é que ela diz verdades importantes sobre a igreja. E o que eu quero apontar para vocês no capítulo 5, nos versículos 15 a 21, eu quero mostrar para vocês uma proposta de uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? Eu quero apontar isso para vocês. Por quê? Porque nós vivemos no século, na era do desvio teológico. É impressionante a fábrica de heresias que é a nossa época. E quando eu falo, se eu disser a expressão igreja avivada, a primeira coisa que pode vir à cabeça de vocês é uma igreja barulhenta. Confundiram os 2 adjetivos. Igreja avivada é uma igreja barulhenta. Às vezes pessoas vão na minha igreja e falam: pastor, a sua igreja é avivada? Eu falo: o que significa isso para você? Você está perguntando se nós gritamos, latimos, urramos, é isso que você está perguntando?
Você está perguntando se nós nos comportamos como animais? Então não. Tem zoológico aqui em São Paulo. Não é aqui. Não é aqui o zoológico. Nós não gritamos, não berramos, não pulamos, não rolamos, não ficamos uivando na igreja, nada disso. Se isso é ser avivado, nós nem queremos ser avivados de acordo com o seu conceito. Então, essas ideias todas, elas foram criadas. Me parece que a partir da década de 80, mais ou menos, essas coisas começaram a crescer mais. Quando eu era garoto, quando eu era garotinho, isso faz bastante tempo, né? Quando eu era garotinho, tinha a idade aí do Eduardo, que fez aniversário, tinha lá meus 9 anos, 10 anos. Naquela época, nós não víamos essas coisas. Naqueles dias, naquela época, o que predominava no meio evangélico eram as igrejas hoje chamadas tradicionais. A maior denominação que havia naqueles dias, década de 70 mais ou menos, nessa época a maior denominação que existia era a igreja batista. Em segundo lugar vinham as igrejas presbiterianas. E nós nunca tínhamos ouvido falar de movimentos neopentecostais com toda essa maluquice que a gente vê por aí. Nós não víamos isso. E quando nós víamos uma igreja pentecostal, ela era pequenininha. E causava um certo afastamento na gente. No meu bairro tinha uma igreja da Assembleia de Deus pequenininha, um templozinho azul, que ficava perto de uma praça, e tinha lá umas 30 ou 40 pessoas, eles colocavam um alto-falante, naquela época podia fazer isso, colocavam um alto-falante, e eles ficavam ali gritando, causava até um certo afastamento, a gente nem queria chegar perto daquilo ali. Mas eram grupos inexpressivos. Mas parece que a partir da década de 80, a coisa começou a tomar um vulto muito grande, com espetáculos, com ênfase em grupos de louvor e tudo mais, teologias estranhas, né? O pessoal fala de primeira onda, segunda onda, terceira onda, é um mar de várias coisas aí, que começaram a chegar, e isso desfigurou o conceito de evangélico. E hoje, quando nós falamos eu sou evangélico, as pessoas pensam que nós somos assim, que nós somos pessoas desequilibradas emocionalmente, que nós somos pessoas que não têm noção de um comportamento normal, nós não agimos, nós não nos comportamos de forma normal, e não é isso que nós dizemos quando nós pensamos numa igreja avivada. Então, o que é uma igreja avivada? À luz da Bíblia, a igreja avivada é diferente. Os puritanos, os irmãos sabem, os puritanos que são os sucessores, por assim dizer, da reforma, que abrangem aí o século XVII, XVIII, até o comecinho do século XIX, os puritanos, eles tinham um conceito específico de igreja avivada. Para os puritanos, o que era uma igreja avivada? Para eles, a igreja avivada era uma igreja pura em sua conduta, olha só, o conceito de igreja avivada, uma igreja viva, era uma igreja pura em sua conduta. Segundo lugar, uma igreja alegre por sua salvação. Igreja não avivada igreja avivada não tem que ser triste. Ela é alegre por sua salvação, é uma igreja vibrante, ela sorri, ela vibra, ela é feliz, e é uma igreja que tem consciência clara da sua salvação. É uma igreja assim. Essa igreja avivada, ela é pura, ela tem consciência da sua salvação, ela sabe disso, ela conhece ela sabe o que aconteceu com ela. Ela entende o milagre, o mistério salvífico, ela compreende os grandes mistérios, por assim dizer, da soteriologia bíblica, ela entende isso. Os puritanos conheciam isso profundamente, as crianças puritanas conheciam profundamente a soteriologia, e mais, ela também é uma igreja alegre, vibrante e feliz. Nós podemos ser uma igreja tradicional, uma igreja não neopentecostal, pentecostal, coisa que o vale, né? Quase a mesma coisa, tudo, mas podemos ser uma igreja tradicional e sermos uma igreja vibrante, alegre e feliz. Eu já fui pregar em igrejas tradicionais que, meu Deus, eu fiquei com medo, era um cemitério, um mausoléu, o púlpito era desse tamanho, eu só via assim em mim, atrás do púlpito, né? Aquela coisa morta, e eu comecei a pregar lá, e as pessoas ali morrendo, acabou, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho lá, falei, e o que eu faço agora?
uma catedral gigantesca, eu não sabia para onde ir, o que eu tenho que ir embora, com quem eu falo, né? Enfim, fiquei lá, fui embora, vou embora para casa, acabou, acho que acabou. Então, não precisamos ser assim, nós podemos desfrutar da vida que Cristo dá, de uma igreja viva realmente e que é uma igreja alegre. Bem, nesse texto aqui de Efésios 5, eu quero apontar para vocês alguns traços que o apóstolo Paulo aponta para a igreja. Vocês estão completando mais um ano e eu quero propor isso como um desafio para que vocês desenvolvam isso na vida de vocês. O apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 5, versículos 15 a 21, ele fala sobre o comportamento de uma igreja. E eu quero que vocês observem aí comigo os versículos 15 até o 21. As marcas, aqui seriam as marcas paulinas, né? As marcas que Paulo fala, que Paulo propõe, de uma igreja viva. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui nós temos então algumas marcas aí da igreja, que é a igreja realmente avivada. A primeira marca, os irmãos podem encontrar no versículo 15. Veja aí, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. A primeira marca da igreja avivada que nós vemos aí, é que ela é pura em sua conduta, como os puritanos diziam. Ela é pura em sua conduta. Como é que eu posso extrair essa verdade do versículo 15? É muito simples. Como começa o versículo 15? Veja aí na sua Bíblia. Qual é a palavra que aparece aí? Talvez em algumas traduções, a primeira palavra que aparece. Portanto. Essa palavra é importantíssima. Portanto, é crucial essa palavra. Por quê? Porque a palavra portanto é crucial. Por quê? Porque a palavra portanto é crucial. Note bem. Ninguém nunca começa um pensamento com a palavra portanto. Não dá. Você começa uma carta dizendo assim: portanto, bom dia a todos. Portanto, saudações. Você não diz isso. Por que ele usou portanto? O portanto aponta para o desfecho de um pensamento. Eu só falo portanto quando eu quero concluir e apontar as conclusões, o desfecho de algo que eu já disse antes. Aí sim eu coloco a palavra portanto. Então essa palavra portanto na linguagem dos jovens, ela é um link. Não é assim que os jovens falam, né? A linguagem hoje em dia é essa, né? A palavra, portanto, é um link entre esse parágrafo e o parágrafo que foi escrito anteriormente. E se vocês olharem o parágrafo que foi escrito anteriormente, vocês vão perceber que é um parágrafo que faz contrastes. Contrastes entre quem? A luz e as trevas, os homens perdidos e os homens salvos. É um texto que mostra, o parágrafo anterior mostra que não tem nada a ver a conduta dos incrédulos com a conduta daqueles que foram salvos. E depois de expor essas coisas, depois de mostrar que eles são trevas, nós somos luz, depois de realçar que a conduta dos homens sem Deus é má, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Note, a ideia presente é essa: olha, existe um contraste entre o modo de vida dos perdidos e os salvos. Portanto, o modo de vida de vocês tem que ser condizente com o modo de vida dos salvos, e não com o modo de vida dos perdidos. Ou seja, uma igreja viva, uma igreja que recebeu vida de fato, é uma igreja
pura em sua conduta, porque o seu modo de proceder é o oposto do modo de proceder dos incrédulos. É o oposto completo, total. Note bem, olhe bem para o versículo ainda dentro disso. A igreja que tem vida, a igreja avivada, ela é pura em sua conduta. Vejam, portanto, vede prudentemente como andais. Como é que eu faço isso? O que é ver prudentemente? Quem sabe definir essa frase? Vede prudentemente. O que é? Como é que eu faço na prática? Como é que eu olho prudentemente para o modo como eu ando? O que significa isso? É uma autoavaliação. É uma autoanálise. Quem tem que fazer isso? Quem? O pastor. Ele também, né? Mas quem primeiro tem que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso com a minha vida. E como é que eu sei que essa análise tem que ser uma análise acurada? Olhando para o texto. Como é que eu sei que tem que ser uma análise precisa, acurada? Como é que eu sei? O texto diz, vede prudentemente. Sabe o que significa isso? Você tem que olhar cuidadosamente para a sua vida. Nós não gostamos de fazer isso. A gente dá uma olhada meio que geral, né? Tá bom. Né? Não é assim. Não é assim. O texto está dizendo que para que eu me ajuste ao modo de vida puro e esteja em contraste visível com o mundo lá fora, conforme diz o parágrafo anterior, eu devo olhar para a minha vida com olhos de águia. Observar os detalhes da minha vida. Não é uma visão geral. É olhar minuciosamente para mim. É assim que eu faço. É assim que eu tenho que fazer. É como acontece, eu tenho 4 mulheres em casa. E elas têm coragem, a impiedade, né? A crueldade, as 4, de dizer assim para mim, pai, ou marido, né? Como estou? Eu dou só uma geral, né? Tá bom. Não, olha direito. Está combinando? E eu já descobri, tem que ser sincero. Não vai adiantar nada ser sincero. Mas eu tenho que ser sincero. Aí eu olho com cuidado, eu olho o sapato. Eu digo, esse sapato não está combinando com a saia. Não acho que está bom. Por quê? Porque esse sapato é um sapato mais informal, essa saia é mais clássica. Eu estou ficando bom nisso. Vocês não têm ideia. Eu vou fazer um curso de estilista, porque eu estou ficando bom nisso. E elas ouvem. Você acha, pai? Eu acho que essa blusa, talvez se você colocar um colar aqui, talvez dá um toque legal. Eu estou ficando muito bom nisso. Estou ficando nota 10 isso aí. Mas é uma análise bastante acurada, em que eu observo tudo ali, né? E elas então, então tá bom, então tá ok. Né? E elas então, se vocês quiserem consultoria, as moças da igreja, eu tenho muita experiência nisso aí. Né? Mas é assim, é esse olhar com precisão que eu tenho que fazer na minha vida. O texto diz, vede prudentemente. A ideia é dessa análise acurada. Como andais? Andar é viver. Vejam com cuidado, vejam com uma lente microscópica como vocês estão vivendo. E observem, vocês não devem viver como nécios. Não vivam como nécios. Nós já aprendemos no parágrafo anterior, antes do portanto, qual é a conduta do nécio. Mas aprendam a viver como sábios. O que é um sábio? Quem sabe? Quem sabe o que é um sábio? Quem sabe o que é um sábio? Alguém que tem conhecimento. A gente pensa em sábio, pensa já num Shaolin, né, com a barba. Aquele bigodinho comprido, sentado assim.
Um bando de tolos, uma bobagem imensa, né? Bobagem da sabedoria universal, isso é coisa de louco, isso é tudo cachaceiro, não tem nada a ver isso aí. O que é sabedoria mesmo? O que é sabedoria na Bíblia? Qual é o primeiro livro que vem à nossa cabeça quando a gente fala de sabedoria? Fala aí. É claro, né? É de graça, né? Provérbios. Mas, quando Paulo, em Efésios, fala sobre sabedoria, o que vem à cabeça dele? Certamente vem algo de Provérbios, que era judeuzão, conhecia tudo do Antigo Testamento. Mas quando nós lemos Efésios, algumas vezes aparecem algumas pistas do que o apóstolo Paulo pensava quando ele falava de ser sábio. Tá? Quanto tempo eu tenho, pastor? Que hora acaba? Não vou fazer isso, porque é falta de sabedoria também. Isso aí. Sério? Ok, então tá bom. Eu vou indo, se não der tempo, outra era aí eu acabo. Mas vejam só, quer ver? Ó, dá uma olhadinha em Efésios 1, e veja o versículo. Estão comigo? Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então vejam o 1:8. Vejam o 1:8. Prestem atenção, o que Paulo pensava quando ele falava sobre sabedoria. É isso que é importante para nós, porque nós temos uma fonte remota, é lá Provérbios. Mas quando Paulo escrevia, e ele escreveu lá a palavra sofós, né, sábio, quando ele escreveu isso, o que estava mais na superfície da sua cabeça? Quando ele falava sabedoria, sábio, o que estava na superfície da sua mente? Só tem um jeito de eu saber isso. O que estava na superfície da sua mente. É olhando o modo como essa palavra é usada em outras partes da carta. Porque aí eu sei que quando ele falava sabedoria, ele estava pensando nessas coisas. De forma mais próxima do que lá longe em Provérbios. Então veja aí o versículo 8 do capítulo 1. Quem quiser ler pode ler bem alto. Quem lê bem forte, bem alto, pode ler. Olha só, Deus derramou algo sobre nós com toda a sabedoria e prudência. Note bem o que existe aqui ligado à sabedoria. Agora vejam aí o versículo 9, ele está pensando em sabedoria. Deus derramou sobre nós com toda a sabedoria e prudência. O que está envolvido nesse derramamento sobre nós que envolve sabedoria e prudência? Veja o versículo 9. Quando Deus se mostrou sábio no trato conosco, o que foi que Ele trouxe para nós? O que foi que Ele nos deu? Veja o versículo 9, pastor, lê o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Notem bem, quando Deus quis derramar sobre nós, agir sobre nós, com toda a sabedoria, Ele nos concedeu algo. O que Ele nos concedeu? Ele nos desvendou um mistério. Note bem, mistério no Novo Testamento significa algo que estava escondido, mas não está mais. Ok? Cuidado para não usar a palavra mistério do jeito errado como a gente usa hoje em dia. O que será isso? Isso é um mistério, ninguém sabe. Não. Mistério no Novo Testamento não é isso. Não é algo enigmático que ninguém sabe, não. No Novo Testamento, o mistério é algo que estava escondido, mas agora não está mais. Então, existia algo que estava escondido, e agora não está mais. Deus fez o que no versículo 9? Ele nos desvendou. Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Ele fez isso agindo com sabedoria e com prudência. Então nós aprendemos o quê? O que nós deduzimos disso? Que o homem sábio, o homem alcançado pela sabedoria, é o homem que entende o mistério da sua vontade. Vocês estão me acompanhando? Quem é o homem sábio em Efésios? É o homem que entende o desvendamento da vontade de Deus. Ok, agora eles vão pensar assim, essa vontade é a vontade acerca do comportamento da pessoa?
Também, porque tem pelo menos um versículo em Efésios que fala da vontade dele em termos de comportamento. Mas se vocês olharem a sequência, olha só qual é o desvendamento da sua vontade. Presta atenção. É para a cabeça, hein? Isso aqui é feijoadona. Isso aqui é feijoadona. Isso aqui não é miojo, não. Isso aqui não é miojo, não. O pastor come muito miojo, já sabe. Né? Ele falou, não é miojo, não. Não é miojo, não. Isso aqui é vaca atolada, isso aqui. Né? Vai vendo o que ele fala aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua disposição benéfica, o seu beneplácito, que propuser em Cristo, olha o versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O quê? Não entendi nada. Não sou sábio. Não entendi nada. Vocês entenderam? Não entendi nada disso aqui. Quando Deus me alcançou com a sua sabedoria, Ele me desvendou um mistério. Ele desvendou um mistério para nós, que não é mais mistério agora. E qual é esse mistério? Sabe o que Ele fez? Olha o que Ele fez. Ele contou para nós o destino do universo. Eu vou dizer por que nós existimos. Deus mostrou por que nós existimos. Uau! Isso é muito importante. Porque o mundo existe. Porque o universo existe. E ele disse o seguinte, olha, o universo todo caminha numa direção. E essa direção é um momento em que todas as coisas vão convergir em Cristo. Eu não entendi direito. Como assim todas as coisas vão convergir em Cristo? O que é isso? Bem, na verdade, essa palavra, esse verbo convergir, não existe no texto original. O que aconteceu aqui foi uma encrenca gigante que o tradutor enfrentou. Não por culpa dele, porque ele não tinha o que fazer. Ele não tinha palavras para traduzir o termo aqui. O termo que aparece aqui é o termo anaquefalaioses. Quem falou que eu não falo em línguas? Anaquefalaioses. O que é isso? Do verbo anaquefalaio. O que é isso? Você sabe o que é. Quer ver como você sabe o que é? Anaquefalaio. O que é quefalé? O que é quefalé? Você já teve quefaleia? Já teve cefaleia? O que é quefalé? O que é algo acéfalo? Sem cabeça. O que é cefaleia? Dor de cabeça. O que é quefalé? Quefalé é o quê? Cabeça. Você fala assim, essa pessoa, esse homem é um acéfalo. Um cara sem cabeça. É uma grave ofensa. Isso aí. Então, quefalé é o que é? Cabeça. No latim, é caput. Caput, cabeça. Depois a gente usa capuz. Os escritores latinos, como Irineu de Leão, por exemplo, ele traduziu isso como recapitulação. Caput. O que é recapitulação? Quando eu ia na escola, a professora não preparava a aula, ela falava, nós vamos recapitular. Fazer passar de novo pela cabeça. Recapitular, ou anaquefalaiol, significa
colocar sob outra cabeça. Isso é recapitular. Recapitular é colocar uma cabeça nova. É? Recapitular é colocar uma cabeça nova. Muito bem. Quem é a cabeça da humanidade? Quem é a cabeça da humanidade? Adão. Não é Adão? O que acontece quando o homem se converte? Ele recebe uma cabeça nova. O homem convertido, ele é o quê? Ele é recapitulado. Você sabia disso? Você pode chegar em casa e falar: pai, eu sou recapitulado. Sabia disso? Você pode falar isso. Eu sou recapitulado. Eu sou um homem reencabeçado. Eu estou debaixo de uma outra cabeça. Eu estava debaixo da cabeça de Adão. Agora estou debaixo da cabeça que é Cristo. A igreja tem uma cabeça, não tem? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. A igreja é a comunidade dos recapitulados. A igreja, antes de sermos crentes, nós estávamos debaixo de Adão. O cabeça federal, como diziam os reformados. O cabeça federal, como diz o federalismo. Cabeça federal Adão. Mas eu fui tirado dessa cabeça. Agora eu estou debaixo de uma outra cabeça. A igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. A igreja é a comunidade dos recapitulados. Agora veja bem. O texto diz que no futuro, o objetivo de Deus é colocar todas as coisas debaixo de quem? Debaixo da cabeça que é Cristo. Deus vai recapitular o universo. Tudo caminha para o dia em que todos vão se curvar diante de Cristo. Todo joelho se dobrará e todo o universo, todos os anjos estarão debaixo da sua cabeça. Nós não conseguimos entender de que modo, não fica claro para nós, de que modo isso afeta os perdidos. Orígenes de Alexandria falava que até os perdidos iam se converter no inferno. É fácil converter no inferno, até qualquer tonto se converte no inferno. Ninguém quer ficar lá, né? Mas Orígenes falava que até o diabo ia aceitar Jesus, ia ser uma bênção, talvez se tornasse até pastor da igreja evangélica. Ele acreditava nisso aí. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Os perdidos estão definitivamente perdidos, e os anjos maus estão definitivamente condenados, mas de alguma forma que o apóstolo Paulo não explica, que fica guardada aí no segredo de Deus, todo o universo estará sob a cabeça de Cristo e a cabeça dele só. Então o que acontece? O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, o homem sábio é o homem que entendeu isso. O homem sábio é o homem que conhece a verdade de que Cristo um dia reinará absoluto sobre tudo. O homem que sabe isso é o homem sábio. Quem é o sábio? É aquele que recebeu essa compreensão de que um dia uma cabeça só regerá todo o universo, e essa cabeça é Cristo. E mais, olha só o que o crente é. O crente é, tendo sido recapitulado agora, o crente é o homem de amanhã. Tudo não será recapitulado? Tudo, eu já fui. Eu sou o homem do futuro, porque eu já fui recapitulado. Eu fui o primeiro. Nós somos os primeiros a serem recapitulados, somos nós. O mundo fala que nós somos os homens do passado. Nossa, renova a sua cabeça. Renova a sua cabeça. Fala, amigão, a minha cabeça foi exatamente o oposto. Eu já renovei minha cabeça. Você acha que a sua é nova? Você acha que o seu modo de pensar é novo? Você acha que a pocilga que reina aí no seu cérebro é coisa nova? Você acha que a sujeira toda que você vive, que você crê, que você abraça é coisa nova? Você acha que essa podridão inteira que você aprova e que você aplaude é coisa nova? É coisa de gente de cabeça moderna? Rapaz, você não conhece a humanidade. Essa podridão, esse lixo todo aí existe já da época de Noé. No mesmo nível, ou até pior. Talvez se você visitasse Sodoma, você ficasse escandalizado do modo como as pessoas tinham a cabeça nova naquela época. Então, amiguinho, quem precisa de cabeça nova é você.
Eu já tenho uma cabeça nova. Eu fui recapitulado. Eu sou o homem do futuro. E um dia, lá na frente, todo o universo estará sob essa cabeça. Todo o universo será recapitulado. Esse fenômeno da anaquefalaioses vai abranger todas as coisas. E eu sei disso. A diferença é que eu já vivo isso. Você não. Você tem a cabeça velha. Eu tenho a cabeça nova. Eu sou sábio. Você é nécio. Uau! Entenderam isso? Entenderam ou não? Pastor, não entendi nada. Explica tudo de novo. Tá bom. Não vou explicar de novo, porque ninguém merece. Eu tenho que fazer tudo isso de novo. Aí é demais, né? Mas é o seguinte: você é recapitulado, tá bom? Só isso. Tá. O que nós somos? Recapitulados. Nós somos recapitulados. Nós temos uma nova cabeça. Aprendemos isso? Aprendemos. E aprendemos que um dia todo o universo estará sobre essa cabeça. Quando aprendemos isso, nós nos tornamos sábios. Andem como sábios e não como nécios. Os nécios não sabem disso e andam como porcos por aí afora. Vocês são sábios, vocês sabem disso. Andem de conformidade com aquilo que vocês são. Vocês aprenderam isso. Deus desvendou isso para vocês. Vocês conhecem isso. Vocês são sábios. Andem como pessoas assim. Vocês foram recapitulados. Vocês entenderam a recapitulação. Sabem para onde estamos caminhando. Andem de conformidade com o conhecimento que vocês têm. Porque isso é andar como sábio. Quem não tem nem noção disso é tolo. É louco e anda como louco. Como é a igreja avivada então? É a igreja que é pura em sua conduta. Por quê? Porque ela é sábia. Por que ela é sábia? Porque ela conhece a realidade acerca da sua nova cabeça, que um dia governará tudo. Por isso ela é sábia. Ok. Perguntas? Reações? Sem rumo. E aí depois a gente deduz, e nas duas palavras está imputado a questão de escolha, né? Tanto na sabedoria de escolha, como também na prudência de escolha. Eu acredito que pelo que o senhor escolheu também. Claro. Sim, concordo. A pergunta em cima do que eu estou discorrendo seria dizer, Deus necessariamente dá-me sabedoria, porque eu estou precisando dela, e dá-me prudência junto. Então as duas se equivalem. Sim, eu não estou falando sobre isso. Não é esse não é a sabedoria que o senhor mencionou aí, exemplificando sobre Sócrates. Não é disso que eu estou falando. E também não estou falando da sabedoria que Tiago fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não é esse tipo de sabedoria. Eu estou falando da sabedoria conforme ela transparece em Efésios. Em Efésios, a sabedoria é a consciência das coisas que eu acabei de explicar. Então, o que o Senhor disse está certo, mas o fundamento do que o Senhor disse não está em Efésios, pelo menos não predomina em Efésios. Está presente em Tiago, e está presente em Provérbios. É verdade o que o Senhor disse, é correto, mas o fundamento do que o Senhor disse não está em Efésios, pelo menos não de forma predominante. Em Efésios, a sabedoria toma essa outra coloração, ok? Mais alguém? Reações? Perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Pessoal inteligente aqui. Na minha igreja é um sufoco, rapaz, o pessoal não entende nada. Eu fico lá explicando, o pessoal não entende. Pastor, eu falo, meu Deus. Por isso que eu estou lá há 21 anos e não saio do lugar. Por causa disso. O pessoal não ajuda, a gente não consegue sair do versículo. Bom, muito bem. Agora, notem bem a sequência aí. Então, qual é a primeira marca da igreja avivada? Ela é pura. Por que ela é pura? Porque ela é
sábia. Note bem, ela não é pura que tem uma regrinha, tem uma listinha. Pode ou não pode? Não é que o pastor Eduardo vai fazer uma listinha. Aqui é coisa que pode, que é pura, aqui é coisa que não pode. Não é isso. Ela é pura por causa de uma mentalidade. Ela tem consciência de quem ela é. Ela é sábia. Ela tem uma nova cabeça, que é Cristo, e se sujeita a ela. Ela entendeu isso. É o que os puritanos disseram. A igreja avivada, ela entendeu a sua salvação. Ela compreendeu a grandeza disso tudo. Então, ela é avivada por causa disso. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. O primeiro traço está aí. Agora vejam o segundo traço que aparece aí no versículo 16. Que horas são? 11h25. Olha o segundo traço aí. Ai, vamos correr. Segundo traço, veja aí. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é isso, remir o tempo? O que é remir o tempo? Aqui é um termo comercial. Significa você comprar o tempo e levar embora. Comprar tempo, compra tempo. É claro que não dá para você fazer isso. Claro que essa linguagem aqui é uma linguagem figurada. Ele não está usando uma linguagem literal. Ele está usando uma figura de linguagem. Compre tempo. E qual é o sentido desse comprar o tempo? Esse comprar o tempo significa aproveitar as oportunidades. Inclusive, tem traduções bíblicas que captaram esse sentido. Não tem? Alguém tem essa tradução? Ali tem. Essa acho que é a NVI? Essa é boa demais, essa Bíblia aí. Né? Essa é muito boa, essa Bíblia aí. Olha só como ela traduziu, né? Na sua altíssima habilidade, os tradutores aí. Olha como traduziu assim, aproveitando, né, as possibilidades, sobre humildade essa Bíblia fala. Aproveitando as oportunidades, é importante isso. Agora note bem, presta atenção, para não viajar. Não viaje agora. Que oportunidades você tem que aproveitar? Que oportunidades eu tenho que aproveitar? Pense para responder. Não deixe escorrer. Não. Pense. Qual é o assunto aqui? Alguém vai falar, é oportunidade de evangelizar. Não fale. Se você está pensando, não fale, que eu vou zoar você. Não fale. Se você está pensando que é oportunidade de evangelizar, já para, não fale isso porque está errado. Então, que oportunidade é então? Qual é o assunto? O assunto é o contraste entre a luz e as trevas. Então, quando ele diz, aproveite as oportunidades, é aproveitar as oportunidades para quê? Para o quê? Para brilhar. Quem falou lá atrás? É isso? Oportunidade é oportunidade para você mostrar que você é luz, é diferente. Nós temos alguma oportunidade neste mundo para mostrar que nós somos diferentes, sim ou não? Quantas mais ou menos? Meu Deus. Nós temos, no mundo que nós vivemos, as oportunidades que nós temos de mostrar que nós não pertencemos àquele grupo, mas ao grupo dos recapitulados, é simplesmente imensa. O número de oportunidades é gigantesco, todos os dias. Quando eu ligo a TV, eu tenho oportunidade. Opa, isso aqui não é para recapitulado. Recapitulado não vê isso aqui. Eu vou tirar daqui. Opa, esse tipo de conversa não é para recapitulado. Recapitulado não fala assim. Opa, recapitulado não se veste desse jeito. Recapitulado não tem amizades assim. Recapitulado não namora desse jeito. Recapitulado não fala sobre as pessoas nesse tom. Recapitulado não trata o pai desse jeito, não trata a mãe desse jeito, não trata a esposa desse jeito, não trata o marido desse jeito. Recapitulado é diferente. Eu tenho oportunidades todos os dias. Quando o texto fala remindo o tempo, significa isso. Olha, aproveite a oportunidade de mostrar que você é sábio, que você foi recapitulado, que você é uma outra pessoa. Por que eu tenho que fazer isso?
Por quê? Olha o versículo. Olhe o versículo e responda. Por quê? Está escrito aí. Por quê? Por quê? Os dias são maus? Mas isso na época do apóstolo Paulo. Porque o homem está evoluindo moralmente. Amém? Fala amém para você ver o microfone voador. Hã? Claro que não. O homem não está evoluindo moralmente. Quando você lê o Novo Testamento, você vê, meu Deus, foi escrito hoje cedo. Isso aqui foi escrito hoje pela manhã. Não há evolução moral nenhuma. Pelo contrário, o caminho dos ímpios vai de mal a pior. Agora, notem bem. Quando o apóstolo Paulo fala que os dias são maus, o que tem na cabeça dele? O que vem na cabeça dele quando ele fala que os dias são maus? Bom, se vocês olharem, olha só o que diz Gálatas 1,4. Olha só. Primeiro, vamos colocar isso aí na cabeça. Gálatas 1,4. Quem quiser pode ler. Bem forte. Aqui é uma cidade cosmopolita, o Marco Aurélio falou para mim. Quem tem sotaque mineiro aqui? Então vamos ouvir um sotaque mineiro agora. Um sotaque mineiro. Quem tem sotaque? Pode ler sotaque mineiro. Quem tem? Você tem? Pode ler bem alto? Não? Quem vai ler então? Aqui? Mineiro? Não? Esse é de Brasília mesmo. Paraná. Tem lá mineiro, lá tem. Aqui, então vai ler aqui então. Gálatas 1,4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Como o mundo é chamado aqui? Perverso, mal. O que aconteceu com a gente? Nós fomos recapitulados, mas o texto aqui usa outra palavra. Nós somos arrancados com raiz e tudo. Olha que legal isso. Eu gosto dessas palavras, sabe assim, palavra forte, né? O apóstolo Paulo usou umas palavras fortes, né? Ele arrancou, né? Eu estava lá, com raízes no mundo, eu estava enraizado no mundo, né? Ele chegou e me arrancou, assim, braço forte, arrancou com raiz e tudo, tirou daquele terreno porco, aquele terreno sujo, arrancou de lá, e me plantou num outro terreno. Agora eu aprendi ontem, né? Eu estou arraigado no amor de Deus. É um terreno muito melhor, hein? Estou arraigado no amor. Agora minha vida está fundamentada no amor dele. Ele me arrancou do mundo perverso. Agora, se os irmãos olharem com atenção e caminharem pela teologia paulina, os irmãos vão ver, por exemplo, Romanos 8,18. Olha por que o mundo é mau. A era é má. A presente era é má. Por quê? Esse versículo dá uma dica. Veja aí por que é má. Leia, Romanos 8,18. Como é o tempo presente? Como é o tempo presente? Pode ler, paranaense. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como o tempo presente é caracterizado aqui? É um tempo de sofrimento. Os dias são maus por quê? Porque existe sofrimento. Como será nos novos dias? Na nova era? Não haverá sofrimento. Mas os dias são maus agora, porque existe sofrimento. Por isso os dias são maus. Veja o que diz também 1 Coríntios 2,6. Por que os dias são maus, à luz de 1 Coríntios 2,6? Os dias são maus por quê? Veja aí. Primeiro Coríntios 2,6. Pode ler. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria destes séculos, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Por que este século é mau? Porque existe uma filosofia reinando neste século.
existem sábios reinando neste século. E esses sábios são o quê? Como é a sabedoria deles? É uma sabedoria que não vale? Não vale nada. Mas as pessoas acreditam nessa sabedoria? Acreditam. Irmãos, nós estamos vivendo numa época em que nós temos que explicar que menino é menino. Você acredita nisso? Congressos mundiais de grandes doutores que se reúnem para discutir se menino é menino e menina é menina. Essa é a discussão. Nós vamos chegar ao ponto de discutir se a grama é verde, se o céu é azul, se a água é molhada. Ou seja, a filosofia deste mundo é o quê? É loucura. São coisas estúpidas, absurdas. A minha filha aprendeu na escola, ela veio me contar as aulas, e eu assisti os filminhos, que ela aprendeu que nós viemos dos peixes. Está piorando, era macaco antes. Piorou, jogaram a gente, tiraram da árvore e jogaram no aquário. Piorou. E a prova cabal é que eles acharam uma mulher com guelra. Tinha um furinho aqui a mulher. Não tinha um furinho aqui? Era a prova cabal de que nós viemos dos peixes. A mulher tinha guelra. Joga na água para ver o que acontece. Segura lá. E eu disse a ela, mas isso não tem o menor sentido. O peixe estava lá, o que ele foi fazer lá fora? Então, é um peixe lusitano, desculpem, é um peixe dotado de pouquíssima inteligência. Porque ele tinha, esse peixe, ele tinha velocidade, ele tinha condições de respirar na água, alimento, segurança, tinha tudo. O que ele vai fazer lá fora, sem pernas? E como ele conseguiu sobreviver sem um sistema respiratório que lhe fosse favorável? Sem alimento próprio para ele? E como ele sobreviveu e evoluiu? Não tem o menor sentido, além de ser estúpido esse peixe. Quem diz isso é mais estúpido do que o próprio peixe que abandonou a água para tentar se rastejar na pedra, sem pernas, sem comida, e cheio de predadores para devorá-lo. E dizem para mim que ele evoluiu. Não tem como ele evoluir, ele não sobrevive por segundo sequer ali. Que absurdo é esse? Ele diz, mas pai, explicou para mim também que o pescoço da girafa foi crescendo porque ela se esticando para alcançar as árvores lá em cima. Falei, filha, se eu fosse fazer isso, eu ia morrer de fome antes do meu pescoço crescer 1 centímetro. Quanto tempo ia demorar para o meu bendito pescoço crescer? E quanto tempo eu ia ter que aguentar, ficar sem comer, até que o meu pescoço crescesse o suficiente? E pior, se o meu pescoço crescesse, quem garante que meu filho ia nascer com um pescoço grande como o meu? Passa pescoço grande para os outros? Se eu for na academia e puxar ferro e ficar musculoso, meu filho vai nascer sarado? Vai nascer assim, o rambinho? Riam porque é ridículo. É ridículo. Mas os homens creem nisso, estudam isso, e gastam milhões com isso, com esses estudos, sem o menor sentido, a coisa mais estúpida que alguém pode dizer. Mas nós temos uma explicação teológica para isso. Os dias são maus. E sabe por que são maus? Porque existem filosofias tolas, nulas, vazias e loucas, e os homens acreditam nessas bobagens todas. Os dias são maus. Eu tenho que parar e explicar para uma pessoa inteligente que menino é menino. E eu tenho que explicar para uma pessoa inteligente que peixe não sobrevive fora da água. Eu tenho que explicar isso para doutores, para universitários. Eu tenho que explicar isso. Os dias são maus, difícil, isso cansa a gente. Isso desgasta. Você explicar isso, óbvio, isso desgasta. É muito difícil. O mundo é um mundo mau.
Porque o mundo é mau. Veja Efésios 2:2. O mundo é péssimo. Sofrimento, que mais? Filosofias tolas, que mais? Olha Efésios 2:2. Pode ler, Paranaense. Efésios 2:2. Sim? Gente, olha para esse versículo, o caos que é isso. Você prestou atenção? O que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que este mundo segue um curso, como um rio. E notem bem, isso está acoplado à agência, à atuação do príncipe dos poderes do ar. Quem é ele? Satanás está dirigindo o curso deste mundo. E note o finalzinho da frase. O que ele está fazendo? Ele atua em quem? Ele atua nos filhos da desobediência. Eu não preciso ir num terreno de Umbanda e ver alguém lá receber um espírito, sei lá de quem, lá do tranca-rua, sei lá das quantas aí, não sei o que eles têm lá. Eu não preciso disso para ver e para perceber que Satanás está atuando nos incrédulos. Por que os dias são maus? Nós aprendemos. Porque há sofrimento, porque há filosofias vazias e tolas e loucas, e porque o mundo está sob a influência direta do próprio diabo. É por isso. Por isso os dias são maus. Logo, tem que fazer o quê? Aproveite as oportunidades. Brilhe nesse mundo. Brilhe nesse mundo. Aproveite. Os dias são maus, é muita escuridão. Já que está tão escuro, aproveite para quê? Para brilhar. Já que está tão escuro, aproveite. Aproveite que está escuro para brilhar. Qual é a segunda marca? A segunda marca da igreja avivada. Ela tem consciência da sua visão neste mundo. Ela tem que brilhar, tem que ser luz. Porque os dias são maus. Reações, perguntas, acréscimos, reclamações. Não? Vocês são muito bonzinhos comigo, né? Muito tranquilinhos. Ok. Tem mais um traço aí. Eu não vou conseguir falar todos, mas tem mais um aí. Olha só o que diz. Por esta razão, que os dias são maus, não vos torneis insensatos. Já sabemos o que é um sábio. Já sabemos o que é um sábio e com que base ele age como age. Não sejam insensatos. Não ajam como se vocês não soubessem o que vocês já sabem. Agora vejam. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Em Efésios. Qual é? Eu tenho que dar uma vasculhadinha em Efésios para descobrir qual é a sua vontade, a sua telema. Qual é a vontade do Senhor para eu compreender. Eu devo rejeitá-la? Não. Eu devo reinterpretá-la? Não. Eu devo compreendê-la. O termo significa agarrar. Eu tenho que agarrá-la. Tenho que tomar para mim. Eu vejo isso aqui é a vontade de Deus. Eu tenho que fazer o quê? Agarra. Abraço ela. É isso que é essa a vontade de Deus? É. Então eu vou abraçar isso aqui. Isso aqui é para mim. Então o apóstolo Paulo ensina isso. A igreja avivada é a igreja que compreende, ela tem consciência da vontade de Deus, conforme exposta em Efésios. Agora vamos ver de que modo o livro de Efésios trata desse assunto. E aí eu vou terminar, porque não vai dar para eu completar a aula, que vai falar sobre depois enchei-vos do Espírito, falando entre... Não dá tempo, não tem como, pastor.
não vai dar. Mas vocês são inteligentes e têm aí condições também de estudar sozinhos, com a ajuda do pastor. São todos capazes disso e poderão então completar depois vendo as outras marcas aqui. Mas note aqui em Efésios, é interessante isso, como a palavra, como a expressão vontade de Deus aparece. Em primeiro lugar, no versículo 1, versículo 5. Aparece a palavra vontade, a vontade dele, 1:5. Quem vai ler? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é a sua vontade aqui? O que é, qual é a primeira expressão da sua vontade aqui em Efésios 1? Qual é? Ele nos predestinou para ele. Nossa, mas eu não gosto disso. Paciência. O texto fala, não seja insensato. Não seja insensato. Você tem que abraçar a vontade do Senhor. E a vontade dele foi essa. Agora, por que essa lição é importante? Quando eu aprendo que essa foi a vontade dele, que ele me predestinou, diz o texto, para a adoção de filhos, nos predestinou para a adoção de filhos, e isso foi segundo a disposição amável da sua vontade. Qual é o nome disso? O nome disso é graça. Por que Deus me predestinou para ser seu filho? Eu não entendo essas coisas. Eu não consigo compreender isso. Por quê? Por que Deus nos predestinou? A nós. E a outros não. Nós olhamos para isso e nós ficamos perplexos. Santo Agostinho, que vocês sabem, né? É o meu santo padroeiro. Santo Agostinho escreveu sobre isso, e ele disse o seguinte: olha, por quê? Porque Pedro negou, e o ladrão confessou. Porque essa graça ministrada ali, e a Pedro não. Pedro nega, o ladrão confessa. O que é isso? E ele diz, porque eu e não ele. Porque eu fui predestinado para adoção e o meu vizinho não. Por quê? Aí ele fala assim, sabe o que é isso? Ele usa uma expressão lindíssima. Ele fala, esse é o abismo da cruz. Uau, como assim? Ele diz, eu me aproximo desse grande abismo, do modo como Deus administra a sua graça. O modo como Ele administra a sua graça tem uma profundidade tão grande que é um abismo para mim. E ele diz, Agostinho diz, eu não entendo porque eu e não ele. Então eu paro diante do abismo da cruz, que é o abismo da graça, e eu vejo que ele é profundo, eu vejo que ele existe, mas não consigo enxergar no meio dessa escuridão. Por que eu e não o outro? E ele diz, é demais para mim, é o abismo da cruz. E o que eu faço então? Eu me ajoelho e digo, obrigado, obrigado e obrigado. Porque o Senhor fez isso, não porque havia algo em mim, mas segundo o beneplácito da sua vontade. Porque Ele quis. Por que Ele me adotou? Porque Ele quis. E eu então entendo a sua vontade e a abraço. O Senhor me quis. O que havia em mim? Nada. Eu era inimigo, fraco, sujo, pecador, rebelde, eu era isso. Mas Ele, por sua vontade, me predestinou para a adoção. É o abismo da cruz. Eu me coloco de joelhos e agradeço. Não sei explicar, mas sou chamado a abraçar.
E é o que eu faço. Eu entendo o abismo? Não. Mas eu louvo a Deus por ele. Eu abracei a vontade de Deus. Deus quis agir assim. Então eu louvo. E quando eu faço isso, eu abraço essa sua vontade e assimilo, o texto diz: você é sábio. Quem não faz isso é insensato. Veja o versículo 11. São coisas grandiosas demais. Ninguém entende isso. De novo, veja o que ele diz no 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós somos herdeiros. Nós somos a herança de Deus e temos uma herança de Deus. E vejam como termina: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu tenho que entender essa vontade, saber que ela é assim. E entendendo a sua vontade, sabendo que ela é assim, o texto diz: eu sou sábio. Eu não sei explicar os seus detalhes, os seus motivos, mas sei dizer apenas: esta foi a sua vontade. E eu me curvo. E quando eu faço isso, eu sou sábio. Paulo diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a sua vontade. Abrace isso, porque abraçando isso, você será sábio. A igreja avivada, é a igreja que compreendeu, que assimilou a grandeza imensurável das verdades ligadas à sua salvação. Essa igreja avivada, ela compreendeu isso, ela entendeu, ela parou diante do abismo, e olhou aquele abismo e disse: não consigo ver o fundo, mas eu abraço essa verdade, e sou grato a Deus, para sempre. Eu sou grato sem entender, mas sou grato para sempre. Então, até aqui, esses são os traços da igreja avivada. Você é avivado? Isso até aqui, tem mais coisa que não vai dar para eu falar, né? Mas até aqui, você é avivado? Próxima vez que perguntarem para você: a sua igreja é avivada? Fala: você não tem noção. Que igreja avivada é a minha? Sério? Rapaz, vá lá. Mas tem um sapatinho de fogo? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Você nunca conhecerá nesta cidade uma igreja tão avivada como a nossa. Vá conhecer o que é o verdadeiro avivamento. O avivamento bíblico, o avivamento paulino, o avivamento de Efésios. Vá conhecer na nossa igreja. Nossa igreja completou 53 anos. E é uma igreja profundamente, intensamente avivada pela ação de Deus nela. Amém? Pastor, o senhor ora para encerrar. Pastor avivado. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Te agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida do pastor Marcos. Queremos bendizer o Teu nome, pelo instrumento de justiça, o vaso de honra nas Tuas mãos que ele tem sido. Que o Senhor continue preservando o Teu filho na Tua presença, uma vida pura, que ele continue brilhando a luz que vem de Cristo na vida dele, ó Deus, e abraçando essa graça que alcançou a nós, que somos chamados de Teus filhos. Queremos bendizer o Teu nome pelo Teu grande amor, revelado pela Tua igreja, pelas Tuas ovelhas, e eu quero pedir que o Senhor continue iluminando os olhos do nosso coração, para conhecermos essa vontade do Senhor, e a vivermos de fato no presente século de forma justa, sensata e piedosa, aguardando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando na plenitude dos tempos o Senhor fará com que todas as coisas venham a convergir nele, então ele será o cabeça de tudo, e nós aguardamos com expectativa essa manifestação dele,
quando também nós seremos manifestados juntamente com Ele. Queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela história dessa igreja, pela forma como o Senhor tem preservado a nossa igreja e usado, apesar de nós, para a Tua própria honra e glória. Continua nos usando até aquele dia bendito quando o Senhor voltará. Que o Senhor nos encontre, de fato, piedosos e guardados no Teu amor, na Tua graça, buscando remir o tempo nesses dias maus. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa agora, quando vamos almoçar, abençoa o nosso tempo à tarde, e que no culto da tarde e à noite o Senhor continue recebendo da Tua igreja o louvor que é devido somente ao Teu nome. No nome de Cristo que nós oramos, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço.